Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Você Motivação. Que essa mensagem possa tocar seu coração. Tenha fé no Deus maravilhoso. Creia nos pequenos milagres que Ele prepara para a sua vida. Deixe seu comentário e like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe você sempre. Em meio às horas mais difíceis da vida, quando a tempestade parece não ter fim, encontramos a força para louvar a Deus. Nos momentos de maior desafio, Ele está presente, nos guiando e confortando. É fácil louvar a Deus nos dias ensolarados, mas é nos dias mais sombrios que nossa fé é verdadeiramente testada. Mesmo em meio às lágrimas, escolhemos enxergar Sua misericórdia e amor. Quando nossos joelhos tremem e nossas vozes falham, ainda assim, cantamos louvores a Deus. Em oração, buscamos Sua paz e força para enfrentar as adversidades. Ao invés de desespero, encontramos esperança e solidariedade em Deus. Ele nos conecta uns aos outros, transformando nossos fardos em lições de amor e compaixão. Nas horas mais difíceis, a adoração nos enche de gratidão e nos recorda que não estamos sozinhos. Unidos, fortalecemos nossa fé e nos entregamos à Sua vontade. Louvamos a Deus nas horas mais difíceis, pois sabemos que a alegria do amanhecer virá. Em meio às provações, Sua luz brilhará sobre nós, renovando nossa esperança. Louve a Deus em suas horas mais difíceis. Que em cada momento, em cada luta, nosso coração se abra para louvar a Deus. Pois é na Sua presença que encontramos força para enfrentar os desafios e seguir adiante. Não importa quão difícil seja a jornada, o louvor a Deus nos sustenta e nos guia. Confie nele, e você verá milagres acontecendo, mesmo nas horas mais difíceis. Se de alguma forma nosso canal o abençoou, deixe seu comentário e like, certifique-se de se inscrever e compartilhá-lo com outras pessoas, e ajudá-las a também encontrar o Senhor. Bom vídeo a todos! Oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa, na sua vida, falar com você, e assuma esse compromisso com muita responsabilidade. É muito bom saber que na vida nós temos a oportunidade desse encontro. Me faz crescer como padre, como cristão, como gente, como pessoa. Porque todas as vezes que nós podemos partilhar a nossa vida, todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos encontrar com alguém, nos encontrar com a vida de alguém, alguma coisa dentro de nós pode acontecer. Sabe aquele dia em que você acha que você é só espinho? Sabe aquele dia em que você acha que não tem nada bom dentro de você? De repente alguém vem, sorri e descobre que você tem um jardim de flores. Mas onde é que está esse jardim de flores que eu não enxergo? Você não enxerga porque você esqueceu quem é você. E o outro porque é capaz de lhe imaginar, porque o outro é capaz de lhe amar além daquilo que você demonstra, consegue enxergar o jardim de flores que está aí dentro. Porque o amor não começa nas virtudes, o amor verdadeiro, ele começa nos defeitos. No dia em que você nasceu, você não tinha nenhum atrativo estético, sua cara parecia um joelho. Quer ver uma mulher brava? Tenta tirar o menino dela. Quer ver uma onça brava? Tenta tirar o leãozinho dela. Porque ela já consegue ver aquilo que nós não estamos vendo. É o que Deus é capaz de ver. A gente sabe que na nossa vida, o desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. É mais fácil de desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Hoje você vê as pessoas muito indispostas a terem de passar por sacrifícios, por lutas, né? Porque a gente tem sido semeado por essa mentalidade, a felicidade como uma mágica, ou até mesmo a oposição da felicidade com o sofrimento, né? Como se o sofrimento fosse uma oposição à felicidade. Quando na verdade o sofrimento tem toda uma dimensão terapêutica que quando bem vivida, quando bem vivido ele é capaz de provocar grandes transformações
para que a gente nunca mais, para que a gente avance tanto, para que a gente nunca mais se reconheça naquele primeiro momento quando o sofrimento nos alcançou. Tamanho é o poder transformador que o sofrimento tem. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência, acostumou a perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Não permita que esse pessimismo fique tomando conta de você. Assim como o atleta precisa descobrir os recursos para ele chegar no pódio, na nossa vida é do mesmo jeito. Qual que é o pódio a que nós precisamos chegar? É a realização humana. Sabe, de você jogar fora todos os pensamentos que não valem a pena, né? Tudo aquilo que ao longo do dia foi desagradável. Para isso a gente reza, para isso a gente tem de meditar, para isso a gente faz silêncio. E essa é a presença de Deus na nossa vida, para fazer com que cada vez mais nós estejamos puros. Eu gosto dessa expressão do Salmo: fazei o meu coração ser puro, dai-me um coração puro. O que é ter um coração puro? É ter uma cabeça que está repleta de coisas puras, boas. Não vou deitar levando as minhas mágoas, os meus ressentimentos. Meu Deus do céu, como a gente se agride nesses momentos, né? Como a gente perde uma boa noite de sono porque a gente levou os lixos que julgaram sobre nós, as fofocas que fizeram sobre nós, os comentários maldosos que fizeram sobre nós, ou até mesmo ocupamos o momento do descanso da noite para ficar alimentando essa bobageira toda. Não. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente, quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz aquela velha frase: meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não fui mais próximo? Por que eu não trabalhei menos? Ou por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me dediquei mais a mim, aos meus projetos? Por que eu não fui capaz de me amar um pouco mais? E assim, consequentemente, eu ter condições de amar um pouco melhor os que estavam ao meu redor? Por que eu não tive disposição de lidar com aquele defeito tão horroroso que eu tinha e que hoje está muito pior do que naquele tempo da juventude? Por que eu não tive coragem de ser verdadeiro comigo, com as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu não olhei de frente para o meu limite, para a minha limitação? Minha gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos fazer essa cobrança. Muitas vezes a gente não tem tempo de saborear o que de fato a gente pode na vida. Porque a gente vai vivendo um processo pessimista em tudo. Então você começa a fazer do pessimismo o seu óculos. Veja bem, quando eu coloco o meu pessimismo diante de tudo que eu vejo, tudo eu vou interpretar assim: eu não vou dar conta, eu não posso, eu não sei. E às vezes isso a gente arrasta, a gente permite que do temperamento tome conta de nós. Mas temperamento tem que ser trabalhado. Fico pensando, né, nas dificuldades que cada um de nós passamos. Quanto sofrimento você já enfrentou? Quantas coisas foram difíceis para você? Momentos dolorosos que você precisou enfrentar? E porque enfrentou bem, porque extraiu aquela dimensão pedagógica do sofrimento, hoje você tem uma grandeza na sua alma, na sua maneira de pensar, na sua maneira de olhar para o outro, que você deve àquele tempo de sofrimento. A gente vira outro depois do sofrimento, bem vivido, bem experimentado. Aí você experimenta a simplicidade do jogo, em que você, sem a necessidade de muitas artimanhas, cumpre bem o papel de ser quem você é. Às vezes isso faz falta para mim, e sei que isso faz falta para você também. Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela, mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela.
Tem muita gente que olha para a vida do outro e acha que o melhor é ser aquilo. Não, o melhor é ser o que a gente pode. Não adianta nada você querer ficar vendo o outro e querendo ser o outro, não adianta. Isso só vai lhe trazer infelicidades. E para de se comparar, porque às vezes a gente se compara o tempo todo. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus de me dar a sensibilidade de perceber a vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver sem perceber a vida. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. Quantas vezes nós nos sabotamos com sentimentos ruins, mesquinhos, ciúme. Eu tenho ciúme de tal pessoa. E aí eu começo a alimentar aquela coisa ruim dentro de mim, doentia. E porque é doentio, me adoece. Aí a gente fica amargurado. Por quê? Porque você não alcançou o seu objetivo. E o ciúme mostra para você que você não alcançou aquele objetivo. De ser dono do outro ou de querer o outro para você. Inveja. Quantas vezes nós deixamos de vencer porque nós paramos na inveja que a gente tem do outro? De nada vale eu proclamar que Jesus é vitorioso, que Jesus está ressuscitado, se eu não buscar a minha parcela de ressurreição a cada dia, a cada instante. Essa é a dimensão positiva do sofrimento dentro do cristianismo. O sofrimento é um processo reparador, ele nos transforma. A Sagrada Escritura fala muito disso, salmos, né? Tantos salmos nos ensinam a sofrer, né? Tantos salmos são um alento para nós no momento em que a vida está sendo difícil. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale das sombras, ainda que eu passe pelo lugar onde é impossível passar com os braços abertos, por exemplo, tamanha estreiteza, eu quero ir, e o Senhor está comigo, o Senhor me fortalece. Você não pode se sabotar, você não tem o direito de viver se sabotando. É impressionante como às vezes o processo da sabotagem, ele é inconsciente. Tem gente que se autodestrói sem saber que está fazendo isso. Os vícios, né? Se você for pensar, o que é o vício na vida de uma pessoa? Está se sabotando. Se eu acendo um cigarro, que eu sei que está cheio de substâncias nocivas a mim, e eu jogo aquela fumaça tóxica para dentro do meu organismo. Quantas pessoas com câncer? Por quê? Porque se alimentaram mal. Porque não fizeram a coisa certa. Porque permitiram que o estresse fosse muito maior do que deveria ser. Porque é inevitável, é claro que a gente se estressa. Mas quando você eleva o estresse a níveis muito altos, quando você não cria o seu espaço para o seu descanso, para a sua reflexão, para a sua parada, você corre o risco de estar alimentando doenças. Sabotagens, minha gente, que nós vamos fazendo. O álcool. Quantas famílias sendo destruídas pelo álcool do pai, ou da mãe, ou de um irmão. Alguém na família que está sendo sabotado pela droga. Coragem. Queira a saúde. Queira a vida saudável. Porque Deus presente no nosso coração nos motiva a isso. A gente fazer com que cada vez mais as nossas escolhas sejam pela vida. Eu quero viver, eu quero ter coragem, eu quero ter esperança, eu quero ter fé. E a minha decisão pela vida, pela coragem, pela fé, vai influenciar aqui dentro da nossa casa. Vai influenciar o jeito como nós estamos nos alimentando, o jeito como nós estamos vivendo, o jeito como nós estamos nos tratando. Porque isso é evangelho, minha gente. Isso é conversão. É a gente fazer a opção pela vida. Para isso nós frequentamos a missa, para isso nós vamos ao culto, para isso nós queremos a palavra de Deus, para isso nós rezamos. É para que a gente tenha um coração puro. É para que a gente tenha atitudes coerentes com a vida que Deus quer para cada um de nós. O que nos falta é isso. É o olhar esperançoso de Jesus a nos ajudar a interpretar melhor o que a gente é. Existem pessoas que morrem sem terem descoberto as possibilidades que elas tinham.
Existem pessoas que morrem sem terem sabido na vida tudo aquilo que elas poderiam ter feito de bonito, porque preferem ser pessimistas, porque preferem dizer, não vai dar certo, não vou conseguir, eu não posso. Pode sim. Pode ser que você não possa tanto quanto o outro, não importa. O que importa é você tomar conta do pouco que você pode. E quem se exercita no pouco que pode, em pouco tempo estará podendo muito mais. É isso que vai multiplicando a gente. O pouco que eu podia hoje, eu aproveitei bem, e isso me dá a possibilidade de ter muito mais no dia de amanhã. Eu preciso me encorajar para a coragem o tempo todo. Eu preciso criar dentro de mim disposição para receber a vida e dar conta de tudo aquilo que faz parte. Claro que eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de sentar, de pedir socorro, eu tenho o direito de estar ao lado de pessoas que me ajudam a viver aquele momento, mas eu não tenho o direito de entregar os pontos. Enquanto a gente viver, essa vida pode ser boa, mesmo a gente tendo sofrimento, né? Mas vamos pensar assim? Se você presta atenção demais nos seus defeitos, nas suas dificuldades, você vai ter muito problema para encarar-se com aquilo que você pode. Ainda hoje estava conversando com uma amiga dizendo que às vezes eu tenho medo de estar dando à minha alma um tratamento que ela não merece. Não estou falando da minha opção de ser padre, viu? De jeito nenhum. Mas muitas vezes como vivo sendo padre. Será que eu preciso mudar alguma coisa no meu ritmo de trabalho, para que eu tenha condições de perceber a minha vida e não perder a capacidade de saborear cada detalhe da minha existência? E sendo livre, você ter condições de superar-se, de ir além, de não desistir. Para isso vivemos. Para a gente chegar ao final com aquela certeza, com aquela boa sensação de missão cumprida. Claro que todos nós somos frágeis, em alguns momentos nós queremos desistir, em muitos momentos nós queremos entregar os pontos. A vida é cruel, em muitos momentos, ela pode parecer muito cruel, ela pode ser sentida com muita crueldade, porque realmente existem fatos, existem acontecimentos que escapam ao nosso entendimento, mas a vida será sempre festejada, por menor que seja o motivo que ela nos apresenta. Sabe, eu fico pensando que o que Jesus fazia com as pessoas quando ele as encontrava era justamente despertar nelas as perguntas. Jesus era um homem que inquietava, ele interrogava. Quando as pessoas estavam diante dele, era inevitável, olhando para o jeito como ele vivia, escutando o que ele falava, as propostas de vida que ele tinha, olhando para o caráter dele, para o jeito dele ser gente, era inevitável que as pessoas se perguntassem: por que eu também não posso viver assim? Sabe, minha gente, nós não temos como controlar tudo, mas Deus nos deu a graça e o dom de administrar as coisas com seriedade, de vez em quando a gente parar e pensar. Você já percebeu que às vezes você entra num ambiente que está com um cheiro horroroso e quem está lá dentro não percebe? Porque já se acostumou. É assim. Muita gente desistiu e não percebe que desistiu. Está vivendo um processo autodestrutivo e infelizmente não acredita em quem está alertando, ou às vezes nem tem alguém para alertar. Que você pode abrir as janelas da sua casa para que um novo ar venha espantar, jogar fora esse ar mofado, estragado que você tem sorvido sem perceber. Para que, quem sabe, ao encontrar aí você despejado nessa cama uma hora dessa, né? Ou já quase arriando para ir dormir no sofá, a gente possa lhe convencer de não querer a destruição, de não querer se sabotar, de não querer se destruir, mas de, quem sabe, você voltar a acreditar
de você voltar a ter a possibilidade de um novo tempo, de acreditar que ainda existem coisas boas reservadas para você, que você pode parar de fumar hoje, que você pode parar de beber hoje, que você pode voltar a se amar, que você pode parar de usar essa droga que está lhe destruindo, que você pode jogar fora todos os sentimentos mesquinhos que porventura você tem alimentado dentro do seu coração. É um desafio, não é fácil não, viu? Ninguém prometeu que era fácil também, não. É um desafio de toda hora, de todo instante, meu filho. Quantas vezes na minha vida eu só consegui chegar lá porque eu recebi ajuda? Quantas vezes eu consegui me desafiar, mas não sozinho? Eu consegui vencer o desafio, mas porque existiam pessoas do meu lado. É assim, minha gente. A vida é possível, sim. Até mesmo aqueles que hoje se sentem solitários. Você, se por acaso hoje você sente que está faltando alguém para lhe ajudar nesse processo, não reclame não. Vá à busca, conquiste essas pessoas. Às vezes essa solidão só vai ser quebrada quando a gente sai na direção de alguém que finalmente possa nos ajudar. Aí procura alguém perto. Não fique sonhando com os que estão distantes, não. Ah, eu quero ser amigo do fulano de tal. Você nunca encontrou com ele. Ah, eu quero ser amigo do Antônio Fagundes. Eu acho que eu vou lá para desabafar os meus problemas com ele. Me identifico muito com a arte dele. Não. Você vai encontrar ao seu redor. A amizade tem que ser possível. É de gente que esteja próxima a você, que conheça a sua história e que tenha, ou então que tenha disposição de participar da sua história de um jeito efetivo. Eu não tenho ninguém, mas não vou fazer disso um estado de vítima. Eu vou à busca de alguém que tenha condições de fazer por mim o que sozinho eu não posso. Eu gosto de dizer isso sempre, porque para mim não existe uma maneira mais eficaz de você avançar senão por meio do empenho. Então, por exemplo, você ter um compromisso com você. Coisas simples, pequenas, de agregar, de você se tornar cada dia melhor. Uma palavra nova por dia, por exemplo. É um bom maneira de começar a crescer. Ah, eu não posso fazer um curso, eu ainda não tenho dinheiro para estudar, para fazer isso, mas você pode aprender uma palavra nova por dia. E não só aprender aquela palavra nova, como começar a colocar no seu cotidiano, para ela entrar em uso. Falta aqui, minha gente, falta libertação na nossa cabeça. Nós muitas vezes somos escravos dos nossos preconceitos, nós somos escravos das nossas arrogâncias, porque nos falta a mentalidade de Jesus em nós, o tempo todo aqui, ó. Quando você pega os evangelhos, quando você vai ver onde Jesus viveu, com quem ele viveu, quem ele escolheu para estar ao lado dele, os miseráveis, os pecadores. Jesus não teve problema com os pecadores, Jesus teve problema com os religiosos do seu tempo. Por quê? Porque estavam os religiosos do seu tempo escravizados pela lei. Estavam escravizados por uma maneira de pensar que dava a eles o direito de desprezar pessoas, de menosprezar pessoas. Não é possível admitir um discurso religioso que me dê o direito de desprezar um irmão, por mais errado que ele esteja vivendo. Se ele ama o fraco, ama também a mim e a você. Se ele encontra quem está perdido, como encontrou Madalena, como encontrou Zaqueu, como encontrou João. Se ele tem facilidade de reconhecer quem está necessitado de reencontrar o caminho, ele pode fazer esse milagre sim na nossa vida. Por isso ninguém deve ser olhado com desprezo. Ninguém. Por isso nós não temos o direito de olhar para ninguém, menosprezando ou considerando o outro inferior a nós. Porque aquele que está mais perdido, que muitas vezes pode nos envergonhar, é o que realmente está sendo tocado e necessitado. Se ele encontra o fraco, então me encontra também, porque eu sou fraco.
Se Jesus encontrava e fazia questão de identificar no meio da multidão os mais necessitados, sabe, eu fico pensando como eu preciso aprender a ser como Jesus assim. E renovo o meu amor por Ele cada vez que me deparo com essa verdade. Que ao andar no meio da multidão, Ele tinha predileção pelos mais miseráveis. Que ao andar no meio de uma multidão, Ele era capaz de perceber quem realmente precisava dele. Quem não estava ali só para cumprir um papel ou para bajulá-lo. Identificar no meio de tanta gente que faz barulho aquele que mais necessita do seu silêncio e da sua presença. A presença de Jesus inquietava, provocava perguntas. Respondia? Também respondia, mas ela provocava muitas perguntas. E é assim que tem que ser hoje. A nossa religião, a nossa pertença religiosa tem que ser constantemente um incômodo. Um bom incômodo, uma paz inquieta, como diz sabiamente o Padre Zezinho. De você ter condições, de você ter a consciência de que a sua experiência religiosa lhe faz perguntar o tempo todo se você está fazendo a coisa certa, se você está escolhendo a coisa certa, se você está julgando do jeito certo, para que você não se... Quando eu falo das minhas necessidades espirituais, eu estou abrangendo tudo aquilo que na minha vida me dá condições de ser um homem melhor. Como? Através das minhas escolhas, através daquilo que eu construo, daquilo que eu deixo. Sim, porque às vezes nós temos uma visão muito positiva. A gente acha que construir é somente trazer, assumir, querer, né? Não. A construção também consiste em deixar partir, em abrir mão, em você honestamente olhar para tudo aquilo que está diante de você e dizer: isso aqui me diz respeito, isso aqui, por mais maravilhoso que seja, não é para mim, porque vai me encarcerar, vai me exigir demais, e esse exigir demais não será justo com aquilo que eu estou escolhendo viver. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção que encoraja, que transforma, que modifica. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de encerrarmos esse vídeo, gostaria de agradecer a todos que acompanham o canal. Obrigado por permitirem que eu faça parte do seu dia a dia. É muito gratificante poder compartilhar com vocês reflexões que possam ajudar em suas vidas pessoais e profissionais. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você gostou do que viu, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se beneficiar dessas mensagens. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até breve!